Olá, boa noite, graça e paz. Este é o dia que nos deu o Senhor. Alegremos e regozijemos-nos nele. Seja bem-vindo a mais uma noite da genuína graça de Deus. Pode botar no canal da comunidade. Quero convidar você a participar conosco do nosso encontro de fé cristão, nosso culto racional, hoje, dia 24 de outubro de 2021. O ano abençoado por Deus para as nossas vidas, o ano que nos concede o Senhor desenvolver este trabalho abençoado e abençoador. Estamos juntos mais uma vez neste dia maravilhoso, eu, seu irmão Marcos Felipe. Nós somos aqui do Ministério Graça e Intimidade, na cidade do Macaé, no estado do Rio de Janeiro, em nosso país abençoado por Deus, país tropical, Brasil, na cidade abençoada do estado do Rio de Janeiro, esta cidade de Macaé. Eu quero fazer convite a você nesse momento para elevar teu coração, a tua mente em oração a Deus. Em uma breve oração ao nosso Deus, ao único e soberano Deus. Deus, eu te louvo pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua vontade soberana, por tudo aquilo que o Senhor nos permite viver, pela convicção que nós temos em um Deus pleno, em um Deus soberano, um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, um Deus verdadeiro. Pela convicção que nós temos do amor ao próximo, pela convicção que nós temos de que o teu amor é suficiente para as nossas vidas. E é a base do nosso ministério, é a base das nossas vidas, acreditar no amor genuíno, do Deus único e verdadeiro, no amor do Deus que é Pai, do Deus que é Senhor, do Deus que é sobre todas as coisas e que nos dá a paz que excede todo entendimento. Sim, a paz que excede todo entendimento. A paz que transforma, a paz que modifica, não é a paz que convence. Nós podemos convencer alguém, mas a paz que transforma mentes e corações, a palavra que pode modificar, regenerar, dar um novo sentido à vida, é a palavra do Deus único e verdadeiro. E é nessa palavra que nós abalizamos a nossa estrutura, a nossa vida. Obrigado pela tua oportunidade, ó Deus, pela bondade que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Amamos a Ti, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado. O Deus maravilhoso, o Deus de toda graça. Ao Senhor, soberano Deus, abençoado e eleito, mais do que vencedor, eu quero dar início à nossa homilia, ao nosso encontro de fé cristã, nosso culto racional, com alguns agradecimentos que já é algo maravilhoso que nós fazemos em nossos encontros. Mandar um abraço especial para o nosso irmão Messias Souza, aí de São Gonçalo. Acredito que daqui a pouco ele estará também ao vivo no culto racional, trazendo a palavra genuína da graça de Deus, falando sobre o reino eterno que nós já vivemos. Não estamos na graça, mas estamos no reino eterno, é verdade, né? A graça foi o meio pelo qual Deus estabeleceu, depois da queda da humanidade, depois que o homem, pela sua soberba ganância, tentou ser maior do que Deus, disse assim com o nariz empinado: eu agora serei Deus da minha vida, eu farei aquilo que eu quero, não terá nenhum Deus para me comandar. E desde esse momento, a graça foi estabelecida e ela foi concluída com o estabelecimento do reino eterno, pela morte e ressurreição da encarnação do Deus vivo na pessoa de Jesus de Nazaré, o Deus que ressuscitou dos mortos e que também nos arrebatou nele. Estamos arrebatados, o arrebatamento já aconteceu, a volta de Jesus já aconteceu. Então, o nosso agradecimento ao pastor José Luiz Tavares, declaramos saúde para a sua vida, pastor Tavares. Pastor Tavares tem dado apoio
na comunidade evangélica ali no bairro do Cajueiros, aqui em Macaé. Nosso irmão André Pimentel, do canal Graça Pura, também no Rio de Janeiro. Nosso amado irmão Cristiano França, um grande abraço ao Cristiano França do Rio de Janeiro. Elson de Jesus da Bahia, irmão Messias Souza de São Gonçalo. Geraldo Moraes, Duque de Caxias. Irmão Erivelto Soares, do canal Escatologia Plena de Pernambuco. Nosso irmão Omar, do Brasil Preterista, no Mato Grosso do Sul. Irmão Paulo César, apóstolo Paulo César, da Igreja Plenitude em Graça, em São Paulo. Irmão Gilmar Pacheco de Goiás, irmão Levi Salles, também de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Jailson Gomes, Graça em Espírito, em Minas Gerais, Itaúna, e também os nossos irmãos aqui de Unamar, irmão está abençoando o trabalho aí, que nós possamos prosseguir nesta pregação da genuína graça de Deus. Então, nós vamos hoje trazer mais um tema abençoador, um tema que tem abençoado as nossas vidas. Eu sei que vai abençoar a sua vida também. Quero fazer um convite aos irmãos abençoados de Macaé. Irmão Moisés, que se achegou ao grupo esses dias aí. Irmão Moisés participa conosco ao vivo aí. Está no grupo de WhatsApp do Ministério Graça e Intimidade. Irmã Marinha, irmão Domingos, irmã Isabel, irmã Raíssa, junto com o Paulo Henrique e a Pietra. Vamos, irmãos, vamos participar. Você pode aí trazer a sua opinião no chat aí do YouTube, no chat aqui do Facebook. Estamos ao vivo pelas duas plataformas e eu quero convidar você para que convide um amigo, um parente. E existe algo importante que você pode fazer pelo Ministério Graça e Intimidade, além de você orar, além de você participar ao vivo, de você assistir, é você dar o like. Dê o seu like aí, ó, o joinha, ative o sininho, porque o sininho vai indicar quando o YouTube lançar mais um vídeo nosso. Então eu vou pedir a você para que você possa ativar, dar o seu like aí, ativar o seu sininho e também fazer o seu comentário, né? Se você tem uma opinião contrária, não importa, o importante é que você faça o comentário no YouTube, que você participe conosco, participe ao vivo, participe também através da sua oração. E temos um telefone, minha esposa vai colocar o telefone no YouTube também, né? E temos um telefone no Facebook, que é o DDD 22 981 55 2308 para o seu contato, para a sua contribuição, caso você queira ajudar ao Ministério Graça e Intimidade, para que nós possamos prosseguir pós-pandemia, nas aquisições, no nosso aparato de som, aquilo que nós vamos precisar para prosseguir, desenvolver o trabalho social que nós havemos de fazer posteriormente nas casas dos abençoados aqui em Macaé, posteriormente em algum espaço que Deus vai nos permitir, né, estar presente uma vez por semana ou até 2 vezes por semana para desenvolver obras sociais. E eu quero convidar você, nesse momento abençoado, a participar conosco dos louvores que nós vamos trazer nesta noite. Eu e minha filha Tamires, nós vamos cantar louvores abençoados. Na semana passada, nós cantamos louvores de autoria, 2 louvores de autoria. Hoje nós vamos cantar 2 louvores conhecidos por vocês, acredito eu. E aí você pode participar conosco, faça presente, cante, louve a Deus aí da sua casa, onde você estiver, para que nós possamos juntos estar ministrando ao nosso Deus. Eu sei que o louvor ele recebe, com certeza, de forma grata. E o louvor traz cura, o louvor ele traz para as nossas vidas essa sensação maravilhosa da intimidade. Por isso, graça e intimidade. Um louvor, nós conversamos com Deus. Vamos então louvar. Primeiro nós vamos estabelecer aqui, na canção O Maior Pintor do Mundo. Puxa para nós ali, O Maior Pintor do Mundo. Talvez você aqui pelo Facebook não esteja acompanhando, visualizando a minha filha Tamires, que está aqui na ponta, mas você vai ouvir a sua voz com certeza. Aqui também pelo YouTube.
vamos louvar ao Deus soberano, ao Deus de toda graça. Sim, o tema de hoje, para quem está curioso aí, qual é o nosso tema, nós vamos prosseguir falando sobre o conhecimento da graça de Deus dá sentido à vida. Vamos falar de um tema um tanto polêmico para a tradição da religião. O Deus que permite todas as religiões. É algo polêmico, mas vamos lá. Vamos louvar ao nosso Deus com o maior pintor do mundo. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo já pintou a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo já pintou a minha história. A cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo já pintou a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. Pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
sabemos que existem muitas religiões, existem muitas visões, muitos deuses, muitas crenças. As pessoas pedem a deuses de diversos nomes, em diversas situações, e muitas vezes as pessoas recebem, não porque muitas vezes aquele Deus concedeu a ela, mas pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua insistência em crer na divindade. E a palavra, ela nos mostra que Deus não leva em conta o tempo em que as pessoas desconhecem. O tempo que as pessoas desconhecem, ou seja, o tempo que as pessoas não vivem um relacionamento íntimo com um Deus único e verdadeiro. E, assim mesmo, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus concede nesta vida terrena vitórias, resultados positivos na vida das pessoas, porque a totalidade do ser humano, ela tem uma visão de que quando precisa de algo nesta terra, ela tem que recorrer, quando ela não consegue, quando tem uma limitação, quando as portas se fecham, quando tudo parece escuro ao seu redor, quando tudo parece difícil, negro, quando o chão cai, quando o teto desaba, o ser humano, de maneira geral, ele vai em busca de alguma divindade, de alguém. E nós, cristãos, nós que cremos na encarnação de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, a cristandade, não vou dizer o cristianismo porque a religião do cristianismo foi fundada por Constantino. Jesus de Nazaré não fundou nenhuma religião. Jesus de Nazaré não disse para nós, olha, reúnam-se em templos suntuosos, cresçam, enriqueçam, tenham um jatinho. Jesus não ensinou nada disso. Jesus de Nazaré nos disse que se nós crescêssemos, crendo, receberíamos. E nesta terra, se você planta, você colhe. Aquilo que você planta, que você estuda, que você desenvolve, que você coloca as suas mãos no arado, que você luta, que você batalha, você vai ter um resultado positivo. E tanto justo como injusto, a Bíblia classifica justo e injusto, estão dentro de uma perspectiva de Deus. O sol nasce para um e para o outro. Assim, a Bíblia afirma que o sol nasce para o justo e para o injusto. Independente dele frequentar a religião A, B, C, D, dele dizer que é um cristão da denominação A, B, C, D. Então, a nossa visão é a visão da genuína graça de Deus, não de uma religião, mas de uma graça que transcende todo e qualquer entendimento. E vamos exaltar ao único Deus com mais um louvor maravilhoso. Poder
ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. O conhecimento da graça de Deus, ele leva e faz com que os filhos de Deus entendam que nós temos o nosso ser consagrado a Ele pela vontade soberana dele. Nós vivemos, como hoje o nosso irmão Messias está falando sobre esse tema abençoado lá no seu canal, nós já vivemos um reino estabelecido. A genuína graça de Deus, desde a queda do homem, ela foi estabelecida. E quando Paulo disse que, lá em Efésios 2,8, que eles eram salvos pela graça, Paulo estava mostrando que eles eram partícipes, né, daquela graça maravilhosa, mas que havia um reino que ainda haveria de ser estabelecido. Há uma grande diferença, nós sempre batemos nesta tecla e falamos daqueles que nasceram antes da cruz, aqueles que nasceram até o advento do Messias, a morte, a ressurreição, a volta de Jesus no ano 70 da era cristã, quando houve a conclusão do pacto, né, do aio, que era a letra de Moisés, que levava ao conhecimento da graça de Deus. Aquela conclusão que aconteceu ali no ano 70, quando o templo foi derrubado, a profecia de Mateus 24 de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, quando ele usou o general Tito Vespasiano para derrubar o templo, e ali foi o juízo final sobre Jerusalém, né? Ele usou um homem, né, para derrubar, para fazer cumprir o juízo final sobre Jerusalém e a sua vinda, a sua volta, o seu retorno para o seu povo. Ele voltou e ali ele deu início a uma nova era da cristandade, a um reino estabelecido, cujo reino, todos os que nasceram depois da cruz, nasceram dentro desse reino. Aqueles que têm a marca da promessa, aqueles que têm o selo, aqueles que foram chamados, escolhidos por Deus, desde antes da fundação do mundo, que têm um espírito predestinado por Ele, que vão retornar para cá. Os filhos da salvação. Você lê o capítulo 9 de Romanos, você vai ver Deus classificando o porquê ele escolheu o faraó, né? Uns foram vasos de honra, outros vasos de desonra. Não tem como discutir com ele. Você pode encontrar N pregadores do evangelho, homens de forma intelectuais, sabe, superdotados, pessoas que têm 2, 3 faculdades, pós-graduação, doutorado, pessoas inteligentíssimas que eu gosto, eu reputo, eu ouço muitos deles, né? Nesses dias eu estava ouvindo o pastor Caio Fábio, gosto muito de ouvir o pastor Caio Fábio, e existem pessoas que não têm essa visão de que já houve a volta de Jesus. Respeitamos. Não cabe a nós convencer ninguém. É o Espírito Santo que nos mostra, que nos faz transcender e compreender estas verdades. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre esta questão, né, do conhecimento da graça de Deus, sobre o Deus que permite todas as religiões. Por que falar deste tema? Por que abordar um tema dessa natureza? Há alguns dias atrás, eu acredito que aproximadamente 2 meses atrás, eu dei início aqui ao nosso tema e comecei a falar sobre os nossos irmãos católicos apostólicos romanos. E quem estuda teologia, principalmente os evangélicos, sabem, muitos católicos sabem também, que o primeiro estabelecimento como ordem eclesiástica não foi a igreja evangélica protestante, foi a igreja católica apostólica romana,
quando Constantino, por questões políticas, exigiu que todos fossem, que o cristianismo fosse estabelecido. Quem não fosse, não abraçasse a fé cristã, seria extinto do mapa. Então, houve depois uma separação quando Martinho Lutero promulgou 99 teses, quando Martinho Lutero, logo depois João Calvino, John Knox, quando criaram a visão protestante e saíram da Igreja Católica Romana, deixando de lado alguns parâmetros da igreja, mas mantendo outras doutrinas, outros parâmetros, enfim. Nós somos irmãos dos nossos irmãos católicos em Cristo. Nós podemos não aceitar os dogmas de Roma, mas o Deus que rege os nossos irmãos, muitos têm os mesmos sentimentos. Gosto muito de ouvir o padre Fábio de Mello. É um pastor, é uma pessoa de Deus, é alguém inteligente, é alguém que está ali porque Deus o colocou ali, Deus permite que ele esteja ali, com certeza. E aí, quando eu comecei a minha homilia, um tempo atrás, acredito que 2 meses atrás, não tenho certeza em qual live foi, um amigo meu de alguns anos atrás, que trabalhou comigo, entrou dizendo que eu estava fazendo um discurso de ódio, não quis ouvir todo o contexto, e isto é um problema sério. Muitas vezes você ouve um texto, você ouve uma parte, você julga as pessoas por uma preleção, por um início, mas você não vê o contexto, você não procura conhecer esta pessoa. Não é discurso de ódio, jamais. Então, este tema, ele vem de uma forma especial para mostrar que nós temos irmãos em Cristo, filhos de Deus, dentro de todas as religiões. Por quê? Porque, veja bem, se a religião católica ou a religião evangélica fossem as únicas para Deus, tanto que Jesus não estabeleceu, Jesus não disse, olha, fundem a placa tal, com CNPJ tal, com o nome tal. Jesus não falou isso. De forma nenhuma. Ele não falou isto, ele não fez esta colocação. O Senhor Jesus Cristo disse que onde 2 ou 3 estiverem em nome dele, o adorando, ali ele estaria. E esses dias, ontem eu estava atendendo um cliente, um amigo, aliás, um grande abraço aí, Marcelo e a sua esposa Vitória, né? E no final do atendimento nós abordávamos alguma coisa sobre a cristandade e a Vitória teve essa grande sacada, essa grande visão de dizer, estamos adorando aqui, né? Em questão de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, estamos fazendo um culto, 2 ou 3 reunidos falando das grandezas de Deus, porque tem muita gente que muitas vezes se reúne para falar de um suposto mal. Não, porque o mal existe, porque existe, e a palavra de Deus, ela traz conhecimento suficiente para mostrar não existe um outro Deus com um garfo tridente, com um rabo pontudo, um tripé vermelho de chifre, de orelha, ou seja lá como queiram pintar ele, e que transformaram um adjetivo em um nome, e as pessoas querem criar. Existe um Deus único e verdadeiro, um Deus soberano. E aí eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, capítulo 17 do livro de Atos. Abra comigo aí, 17 do livro de Atos, porque o nosso tema hoje é o Deus que permite todas as religiões. Sabe que até mesmo lá o islamismo, que nós do Ocidente criticamos, julgamos e, lógico, condenamos as atrocidades, isto não existe, essas atrocidades, com certeza, qualquer religião vai condenar, não existe essa prática, essa forma de conviver. O princípio do amor de Deus não é este aí. E nós temos esta visão que Deus permite todas elas. Deus não vai, de certa forma, ceifar e deixar uma só religião. A religião de Deus, LBV, não existe. A Ministério Graça e Intimidade, não. Existem vários ministérios, existem várias visões. Mas o que Deus tem para os seus filhos vai além do que o homem queira impor, vai além do que a mente humana queira conectar e queira dizer, você tem que fazer assim. Essa é a condição sine qua non do latim. Se você não fizer, você não é salvo. Onde a palavra de Deus
ela é clássica, é um clássico da palavra de Deus, Efésios 2:8. Não é por obra, não é por mérito, é para que ninguém se glorie. Porque seria muito fácil se eu ouvisse uma voz dizendo, olha, vá até determinado lugar, faça isso, porque aí você vai ter a vida eterna. Aí você vai ser salvo. Rapaz, como diz o ratinho, rapaz, você imagina, se fosse desta maneira, você sabe o que aconteceria? Ninguém seria salvo. Não haveria vida eterna para ninguém. Aí, como me questionaram essa semana, Marcos, você acredita realmente que depois da morte você vai para algum lugar bom? A nossa vida seria sem sentido. Não teria sentido eu estar aqui nesse momento, comungando desta paz, comungando deste Deus, tendo eu problema A, B, C, D, Z, tendo as pessoas que me cercam problemas. Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, disse assim, no mundo vocês viverão em um mar de rosas e nuvens, nuvens polpudas igual ao algodão doce, e vocês vão só sentir cheiro de um perfume da Natura, da Avon. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou, vocês vão ter aflições. A aflição no casamento, a aflição na família, a aflição na profissão, em todo lugar nós temos aflição. E mais ainda a aflição na religião. Porque aqueles que querem ser religiosos, né, aqueles que querem seguir, obedecer ditames de homens, esses têm muito mais aflição. Porque a única obediência que nós temos que ter a Deus é a fé. É crer no seu evangelho, é crer nas suas boas novas. Então, abra sua Bíblia comigo aí, em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 22 ao 44. Eu repito, Jesus não criou religião. Ele ensinou o caminho a viver. Ele ensinou o caminho a se encontrar. Ele ensinou a ver o invisível. Estava ouvindo eu hoje, Caio Fábio, em uma live, em um determinado canal também do YouTube, ele dizendo que a situação mais difícil de se entender na Bíblia é Deus. Porque você não vê Deus, você não conhece Deus visivelmente. Você conhece a história da humanidade, você conhece a história do judeu, você conhece a história de Moisés, a história de Jesus de Nazaré, que nós entendemos que é o Deus encarnado, mas o Deus invisível, aquele que nós cantamos ainda agora, ao único que é digno, ninguém conhece. Ninguém jamais viu Deus na sua essência. Quem conviveu com Jesus de Nazaré pode dizer, eu vejo Deus. Nós, teologicamente falando, filosoficamente falando, eu posso olhar para minha filha e dizer, eu vejo Deus. Mas tudo isso é filosofia, é teologia. Como dizem alguns, é papo furado. Nós entendemos pela fé que quando nós olhamos o nosso irmão, o nosso próximo, o próprio Jesus falou, amar ao teu Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. E quando você ama o teu próximo, automaticamente você ama Deus. Então, é um tanto filosófico você dizer que você, olhando o próximo, você está vendo Deus. Mas a pessoa, a essência de Deus, ninguém jamais viu. É certo que pela fé, pela crença, ao passar o Jordão desta vida, nós vamos ver Deus. Sim. Porque a nossa essência, ela vai tornar a ser a essência divina, o Espírito volta a Deus que o deu. E a essência de Deus, ela é puramente espiritual. Teremos uma alma, teremos um corpo glorificado? Assim entendemos e cremos que sim. O que vamos viver do outro lado está restrito a Ele. Aí eu vou a um livro do Antigo Pacto, a um livro da história do judeu, capítulo 29 de Deuteronômio, que diz que as coisas encobertas são para Ele. As que Ele mostrou, as que estão reveladas são para nós. E muitas coisas ainda serão reveladas, muitas vão aparecer. Como essa bênção maravilhosa aqui que sempre existiu, que foram os elétrons, os prótons, os nêutrons, né? A energia elétrica que hoje nos permite estar aqui, olha, batendo, vou dizer batendo esse papo, né? Mas é quase que um bate-papo, porque se alguém quiser escrever no chat aí, Sônia Borges, um abraço para você, Fabrício Nunes, que está assistindo, um grande abraço, graça e paz para vocês, meus amados. Então você pode, né, escrever, você pode, de certa forma, contextualizar, você pode se comunicar comigo aqui.
E a energia elétrica, que é algo que Deus revelou aos cientistas do passado, todo o descobrimento da ciência foi revelado por Deus, pois estava oculto. Já existia, todas as coisas existem e são patentes a Ele. E ao seu tempo, ou a seu tempo, no tempo dele, Ele nos revela, Ele nos traz o conhecimento. E aí Paulo, muito inteligente, Paulo estava em Atenas, né? Estava levando a mensagem ali, passou por alguns lugares. E então, no capítulo 17 de Atos, do 22, começa assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Existe alguma similaridade com os dias que nós vivemos, né? Com os dias que meus antepassados viveram, meus pais, meus avós, com os dias que o povo de Israel viveu, né? Vocês são muito religiosos. Hoje tem muita gente que é religiosa, né? Tem gente que coloca alguns símbolos atrás da sua porta, tem uns que não saem de casa sem antes se benzer, tem uns que não saem de casa sem antes fazer uma oração. Eu mesmo, muitas vezes, não sendo religioso, quantas vezes eu saio, Deus, agradeço pela paz, pelos anjos que existem que ministram em meu favor, porque eu sei que ainda existem anjos que podem ministrar em nosso favor. Quantas vezes somos protegidos por Deus? Ah, mas você está falando isso, mas na hora que você tiver que partir, não tem jeito. Lógico. Mas existem livramentos que Deus nos concede. E Paulo estava observando que aquelas pessoas ali, elas eram demasiadamente religiosas. Vamos prosseguir e entender o porquê que ele falou isso. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição. Que coisa interessante, né? Paulo em nenhum momento condenou e disse que eles iam para o fogo do inferno, que eles tinham que anular. Não. Paulo mostrou que dentro do aspecto religioso deles, eles também possuíam uma centelha divina do Deus verdadeiro, porque existiam pessoas que certamente prestavam culto a 3, a 10, a 20 entidades religiosas. Entretanto, eles criam que havia uma entidade que não tinha nome e que Paulo leu, que estava escrito ali: ao Deus desconhecido. Era um altar sem nenhuma imagem, sem nenhum vestígio de algo feito por mãos humanas, mas estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eu lhes anuncio. Então, Paulo ressaltou que aquele povo também adorava o Deus desconhecido. Eles prestavam culto naturalmente, aos deuses gregos da época, todos aqueles deuses que tinham cada um seu nome diferente do outro, né? Afrodite, a deusa do amor, e uma infinidade de deuses, eu não me recordo, mas tinha um altar específico que eles também prestavam culto. E Paulo pegou esta deixa porque ele entendeu que eles também acreditavam em um Deus desconhecido que era sobre todos os outros deuses. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Precisa mais alguma coisa? Eu poderia concluir a nossa homilia aqui, dentro do aspecto de visão do Ministério Graça e Intimidade e dos demais ministérios que pregam graça de Deus. O Deus que nós cremos, o Deus que nós entendemos que prospera as nossas vidas, nós não precisamos dizer assim: minha filha, Deus te abençoe, porque nós já somos abençoados. Se você ler Efésios capítulo 1, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai, 1:3, que nos abençoou com 1.358 bênçãos, é assim que ele fala, que nos abençoou com 3.458 bênçãos. Não, acho que não é assim. Que nos abençoou com 1 pentilhão de bênçãos. Que nos abençoou com todas as bênçãos. Quando eu me deparo com esta passagem, com todo respeito à cultura, à tradição, mas eu trouxe para a minha vida, compartilhei com meus filhos e compartilho com quem me cerca desta verdade, de que
nós somos abençoados. Por isso que quando nós cumprimentamos alguém, ou pelo WhatsApp, ou tete a tete, ou por telefone, abençoado, graça e paz, abençoado, nós afirmamos, porque esta palavra também tem poder. Quando eu verbalizo, quando eu vocalizo uma palavra, eu levo no bojo desta palavra o poder de trazer o conhecimento às pessoas, não apenas de, vamos dizer assim, redundar, chovendo molhado, né? De abençoar mais, mas de mostrar àquela pessoa que ela já é uma pessoa abençoada. E aí Paulo diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita onde? Aonde Deus habita? Fica essa minha pergunta. No decorrer nós vamos entender aonde ele habita. Né? Será que eu tenho que ir a um santuário? É uma condição sem a qual não? Se eu não for hoje, aquela bênção para meu esposo, aquela bênção para minha esposa, aquela bênção no meu trabalho eu não vou receber. Eu tenho que ir. Mas está chovendo, mas eu não sou de açúcar, eu tenho que ir. Mas eu não tenho dinheiro de passagem, eu vou a pé, eu tenho que ir. Enfim. O que você e eu somos diante de Deus? O que nós somos diante dele? O Deus que permite que todas as religiões existam. Uma pessoa que tem um encontro com Deus personificado no Cristo ressuscitado, ele tem esta identidade. Qual a identidade que ele tem? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3. Abra comigo, eu vou esperar você abrir. Abra aí, Sônia Borges. Dê aí o seu like aí no YouTube, dê aí a sua palavra aí no Facebook para nós, como é que você está, como está a família. Vocês são abençoados aí em Campo Grande, Big Field. 2 Coríntios 2:3, carta do apóstolo Paulo. Paulo expressa o seu amor pelo povo em Corinto, né? Imagine você, ele foi perseguidor dos primeiros que conheceram a palavra da verdade através de Jesus, nos dias da sua carne. Ele expressa a diferença dos que estão sendo salvos e os que estavam se perdendo. Veja só o que Paulo fala. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E aí Paulo fez alusão ao ministério dele, porque o único ministério levantado por Deus para trazer a graça e a verdade naquele tempo foi o ministério de Paulo. Pedro, ele foi levado a pregar aos judeus o ministério de condenação e morte, que era ainda o ministério da lei. Paulo foi levado a pregar o ministério da reconciliação aos gentios. E neste contexto de gentios, muitos judeus também se encontraram e abraçaram a genuína fé cristã, a genuína palavra da graça de Deus. E então, não tem problema não, nós perdemos aqui o nosso contato do YouTube, vamos prosseguir aqui no Facebook, assim que retornar nós vamos reconectar lá no YouTube também. Contato aqui. Não mexe não. E então Paulo, o apóstolo, ele teve esta grande visão de mostrar ao povo de Deus, ao povo que estava com ele ali, que eles eram uma carta escrita pelo Deus vivo. Alguns dias atrás, em uma live nossa, nós mostramos isso. Há muitas pessoas que dão valor a este livro. Antigamente se falava o livro da capa preta, né? Hoje você tem a Bíblia com uma capa vermelha, com uma capa verde, enfim, de várias maneiras, de várias formas. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão, ele tinha esse entendimento de que a pena, vamos falar desta maneira, analogicamente, né? A pena das mãos de Deus
ela escreveria. Eram cartas escritas pela mão do Deus vivo. Você lembra que lá em Hebreus, no capítulo 8, 9, 10, se não me engano, no capítulo 10, fala que haveria dias, chegaria o dia em que nas mentes e nos corações Deus escreveria a sua palavra. E aí o que aconteceu quando Paulo estava mostrando a este povo ali na cidade de Corinto? O povo, ele começou a crescer, ele começou a desenvolver o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, e esse conhecimento foi suficiente para que aquele povo ele pudesse aumentar a sua intimidade, aumentar o seu conhecimento do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. Então, o apóstolo Paulo, ele sentiu certamente, entre aspas, um orgulho do seu ministério. Ele sentiu algo diferente do seu ministério ali, porque aquele povo, certamente, estava começando a atentar para os ensinamentos que Paulo trazia. Então, vamos voltar lá nesta leitura, 1 Coríntios 2:3, Paulo prosseguiu dizendo: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do ministério, dele, e que foi escrito, a verdade, de Deus foi escrito não em papel, ou num pergaminho, ou num papiro, mas estava sendo escrito no coração dos filhos de Deus. Então, o eixo da palavra do Evangelho é o ponto que mostra que estamos em paz com Deus. E esta paz que Ele traz para as nossas vidas independe da religião. Por isso que nós tivemos esta visão de dizer que o Deus que permite todas as religiões. Por quê? Ora, Deus é sábio. E Deus sabia com certeza que os seus filhos, muitos dos seus filhos, nasceriam em uma outra religião, em uma outra denominação. E Deus agiria dentro dos seus filhos onde quer que eles estivessem. Imagina você, aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Ainda hoje eu estava ouvindo o Caio Fábio falar nessa live, e ele escreveu alguma coisa que na época ele não pôde publicar, e eu desejo que ele publique logo sobre essa questão. Aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, mas que tiveram a sua salvação. É muito interessante, porque o amor de Deus, ele transcende a sua mente, ele transcende a minha mente, ele transcende o nosso entendimento. Nós estávamos aqui agora pelo YouTube, e houve um problema aqui elétrico de desligar, mas nós vamos tentar nos conectar novamente aqui no YouTube, fazer a nossa transmissão ao vivo aqui. Enquanto isso, eu vou pedir a você que você abra a sua Bíblia aí, 1 de Crônicas, lá no capítulo 29, enquanto nós reconectamos aqui com o YouTube. Um volumezinho.
isso que eu estou tentando fazer uma nova aqui. Já estamos voltando aqui no YouTube também. Que cura toda dor. Elohim, Elohim, Deus, meu Deus, tudo governa. Estamos já retornando aqui pelo YouTube. Seja o nome do Senhor, que você possa receber essa unção aí na sua casa, no seu trabalho, onde você se encontra nessa hora, meu irmão. Que o poder desse Jeová Rafá, que curador, possa te alcançar nesse momento. Que você possa experimentar dessa unção que te levanta, você que está caído, que está abatido. O nome do Senhor é o nome dele que está sobre a sua vida, amado. Receba aí em nome de Jesus. Da mesma forma como nós estamos sentindo a presença dele aqui nesse acústico. Receba dessa unção. O Senhor te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não tem problema, nós vamos prosseguir aqui, não estamos conseguindo reconectar aqui pelo YouTube, mas nós vamos prosseguir aqui. Então nós vamos fazer a nossa leitura aí no livro de Crônicas, como eu estava falando. Gente, isso acontece ao vivo, faz parte, né? Então eu estava dizendo que o eixo do Evangelho é o ponto que mostra que estamos em paz. Esta paz, ela independe de religião. A paz é algo que desde antes da fundação do mundo já estava estabelecida pelo Deus incriado. É uma paz interior, né? É uma paz que eu e você temos, que brota de dentro para fora, porque todos os que nasceram após a cruz nasceram já no reino eterno. Só a genuína graça nos enche. Não há mérito pessoal nesta paz. Nossos méritos podem trazer coisas passageiras nesta vida apenas. E como é a vontade do Deus Criador, Salvador, um Deus que é Pai, que é amigo, que é o Príncipe da Paz? Vamos lá, vamos ler 2 de Crônicas 29, do 11 ao 13, diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Não há, ele não divide a glória dele com ninguém. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. O salmista, no Salmo 135, do 5 ao 7, ele também fala desta verdade, deste Deus que é grande, que é único. Ele diz assim: na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior que todos os deuses, com B minúsculo. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. É uma linguagem humana, não é um depósito de um místico, né? Mas é uma linguagem humana, como se Deus tivesse depósitos, ou seja, ele domina sobre o vento, ele domina sobre a chuva, todas as coisas são submetidas a ele e a sua vontade, não tenha dúvida disso, meu irmão. Salmo 115, do 2 ao 8, esse então é maravilhoso. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, isto naquela época. Hoje, nós podemos parafrasear esse salmo e dizer: o nosso Deus habita em nós e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Lembra que Paulo viu lá no Areópago vários
para os altares, com ídolos feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, têm pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Esta palavra está na Bíblia de todos os que professam alguma religião. Não precisa nós falarmos muito. Basta você ler, você entender. Ah, mas vocês pregam a graça de Deus e mostram e dizem que o Antigo Testamento foi escrito para os judeus. Sim, você precisa entender que quando se fala da lei de Moisés, dos costumes, da cultura, foi específica para os judeus. Mas nós conseguimos sacar, como nós falamos ainda agora, a graça foi estabelecida desde que houve a queda do homem. Nós conseguimos sacar evidências da graça de Deus, evidência do poderio de Deus, evidência da bondade, do amor de Deus, em toda a história do povo judeu. Então, essa afirmativa de que o salmista disse, aqueles que fazem e que confiam neles, são semelhantes a ele. Ou seja, são inúteis. Mas mesmo sendo inúteis, mesmo não tendo esta utilidade, não cheirando, não apalpando, a misericórdia de Deus alcança os seus filhos, ainda que eles estejam dentro de uma religião como esta. E aí, o escritor aos Hebreus, que nós entendemos que é Paulo, nós finalizamos hoje esta nossa homilia, este nosso encontro de fé cristã, com esta palavra também de Paulo, né? E já estamos chegando aos 10 minutos finais. Paulo diz assim, Hebreus 4:13, mas nosso Deus está nos céus, nosso Deus, né, está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Todas as coisas são patentes a Deus. Deus conhece e permite todas as coisas. E parecia que Paulo estava trazendo um novo ensinamento lá em Atos 17, tanto que disseram para ele assim, então levaram a uma reunião do Areópago, onde eles perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? As pessoas talvez questionam a nós. Podemos entender e saber que novo ensino é esse que vocês falam? De que Jesus já voltou, de que já houve o arrebatamento. O arrebatamento foi nada mais do que o nosso espírito reativado que estava adormecido por causa do primeiro Adão. O segundo Adão nos deu vida, como a Bíblia afirma, e vida em abundância, vida abundante. E então, o apóstolo Paulo, nesse texto de Atos, ele diz lá em Atos 17:11, e eu repito o que Paulo falou para você que está nos ouvindo, para você que vai nos ouvir, para você que está estudando, que abraça a genuína graça de Deus. Faça como os bereanos, que estudavam a palavra e confirmavam os ensinos do apóstolo Paulo. Paulo disse assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Olha, ele disse que o caráter deles era um caráter nobre, de mais nobreza, que coisa interessante, né? Pois receberam a mensagem com grande interesse, ouviram a graça de Deus que Paulo falou, examinando todos os dias as Escrituras, foram ler a história do judeu, porque quando Paulo falava das Escrituras, se tratava dos pergaminhos, né, dos papiros, da história do povo judeu, para ver se tudo era assim mesmo. E fica, então, a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso compartilhar da genuína graça de Deus. Nós não estamos aqui para impor a ninguém, até porque boa parte dos religiosos dos nossos dias, eles impõem o dízimo, eles impõem um comportamento cultural, eles impõem um comportamento muitas vezes dentro do casamento, limitam o seu relacionamento matrimonial, limitam a sua vida se você porventura não tem o seu casamento no papel ainda, não casou no papel, limitam a sua vida. Eles querem dar uma de Deus, dizer que eles têm domínio, autoridade e poder. E eu mostrei para você
há muitas passagens bíblicas que mostram que toda autoridade, todo domínio somente pertence a Deus. Deus não outorgou a nenhum pastor, apóstolo, papa, profeta, líder, autoridade e competência para mandar na tua vida, na minha vida, e para dizer o que eu devo ou não fazer, o que nós devemos ou não fazer. A própria palavra de Deus diz que Paulo disse que ele não dava leite, ele estava trazendo alimento sólido. A graça é um alimento sólido, aonde nos dá estrutura para nós sabermos discernir o certo e o errado. Se você lê as cartas de Paulo, várias vezes Paulo falou isso. Quando você conhece a genuína graça de Deus, você tem a estrutura, você tem a capacidade para discernir o bem ou o mal. Lembre-se que Paulo falou, semana passada nós citamos, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada que venha me trazer prejuízo. E aí você pode perguntar assim, então eu posso meter o pé na jaca, fazer tudo o que eu quiser, que mesmo assim eu estou salvo, eu vivo o reino eterno, né? Quando eu partir eu vou encontrar com Deus, quando eu partir eu terei assim a gloriosa visão de ver Deus face a face, porque meu espírito perfeito não vai habitar em um corpo incorruptível, mas sim em um corpo incorruptível. Eu verei Deus, sim, porque não depende do seu mérito nem do meu. Agora eu digo para você e digo para mim, se eu, tendo este conhecimento, este entendimento de que Deus permite todas as religiões, todas as situações, e que Ele é misericordioso com aquele que está na religião A, B, C, D, Z, com aquele que muitas vezes age, como disse o salmista aqui, pega uma imagem, ele faz, ele diz, agora eu vou te adorar. Você é o meu Deus. Mesmo assim, quando você partir, se você é um eleito, escolhido, predestinado, você está com Deus. Mas eu entendo que tudo aquilo que nós fazemos nesta vida, em consequência do desconhecimento, da ignorância, é um ponto negativo para que nós deixemos de reinar em vida. Ou seja, de viver uma vida com excelência, de viver uma vida na plenitude da genuína graça de Deus. E esta é a forma que nós abordamos este conhecimento da graça de Deus. Viva a vida em sua plenitude, seja feliz, sorria, dance, cante, pule, viva uma vida normal. Não se deixe levar pelo que a religião, a denominação impõe na tua mente, porque você tem o Espírito de Deus. Maior do que o Espírito de Deus não é um líder, não é um pastor, um apóstolo, um papa, um profeta, não é. O Espírito de Deus é maior na minha vida, na sua vida, e Ele nos dirige, Ele nos concede a inteligência e sabedoria. Por isso que eu posso dizer que Deus permite todas as religiões por causa disso. Porque quando Ele estabeleceu a sua graça, Ele não disse, não, eu vou criar uma religião, o nome dela vai ser Igreja Galáctica da Assunção, da presunção dos planetas cósmicos, e eu ali estarei presente, só ali. Não, ele não deu um nome estrambólico, nada disso. A genuína graça de Deus, ela está em nós, está em mim, está em você. Se eu frequento um templo, se eu frequento uma denominação, uma religião, não é porque eu frequento que eu tenho Deus na minha vida. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E Ele, segundo a sua escolha, se você abrir a sua Bíblia, lá, só para finalizar, né? Romanos, capítulo 8, abra comigo aí, para nós contextualizarmos aí. Romanos, capítulo 8, vamos contextualizar com toda a palavra de Deus. 29, 30, 31. Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Leia Isaías depois 46, 4, né? A muitos, né? Ele chamou. E aos que predestinou, e que eu saiba, predestinação só tem um significado, é um destino traçado antes. Destino que eu digo de forma espiritual. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista dessas verdades? Se Ele nos predestinou, eu posso estar dentro de qualquer religião, qualquer denominação, eu sou um filho, um eleito, mas quando você tem um encontro com a verdade da graça de Deus, com algo inteligente, com uma visão, com um conhecimento varonil, você vai parar, vai pensar, vai refletir, vai ler, vai reler, vai tornar a ler, porque você sabe muito bem que no início da fé, quando a igreja romana iniciou, porque uma das coisas que Martinho Lutero fez a reforma protestante, uma das coisas foi essa. A Bíblia era lida de costas em latim, porque a maioria do povo era analfabeto e não conhecia. Aquilo que eles liam, eles ouviam, aceitavam e pronto. Quando Martinho Lutero começou a entender, compreender e ler a Bíblia, e a entender que era por predestinação, era por graça, não era por obrigação, eles não iam morrer se não aceitassem o cristianismo imposto, né, pela cúria, pela igreja da época. Hoje, os nossos irmãos católicos, a igreja católica hoje é muito diferente do que a original. É muito diferente. O amor existe, é algo muito diferente. Você vê o Papa Francisco com o seu discurso de amor de uma forma diferente, tentando mostrar a humildade que ele tem. Então as pessoas precisam entender que Deus permite todas as religiões. Isso não é ecumenismo, não é sincretismo, não é essa bagunça que algumas seitas, né, heréticas, se dizem religiosas, evangélicas, fazem. Não é isso não. Mas Deus, Ele permite, porque Ele, na sua infinita bondade, com a sua graça, quando você chegar do outro lado, apenas o que vai acontecer é o seguinte: você vai perceber que você não juntou galardões, também por não reinar em vida. Eu não sei como serão os galardões. Você vai ver que você está salvo, você foi salvo pela graça que existiu, porque a graça já foi finalizada, nós estamos no reino eterno, que já começou aqui nesta vida. E aí você vai dizer assim: puxa vida, caramba, eu poderia ter vivido uma vida mais simples, mais tranquila, né? Conquistaria este galardão aqui, teria essa benesse lá na terra, não precisaria ter me sacrificado tanto, ter subido escadaria, ter feito isso, ter feito aquilo. Eu não entendi, não compreendi que foi por graça, foi pelo amor. E aí, eu quero mandar um beijo para os nossos irmãos católicos, nossos irmãos de todas as denominações e religiões, que entendam que a graça genuína de Deus, ela não exige nada de nós. Não há nenhuma exigência da tua vida ou da minha vida. O mais importante, verdadeiramente, é que o amor de Deus, ele seja o vínculo que inunde a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós. Ok? Eu desejo para você uma semana de reflexão, de bons pensamentos, de uma oração perfeita, de graça e intimidade. Porque qual é a nossa oração, filha? Leia para nós em voz alta. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Conhecimento e percepção. É o que Deus tem feito na minha vida, na vida dos que abraçam a graça de Deus, de todos aqueles que eu citei no início da nossa live, irmão Geraldo Moraes, irmão Cristiano França, pastor José Luiz Tavares, o meu abraço. Todos nós que temos esta percepção, né, que esse amor aumente nesta percepção, para que a graça do nosso Deus seja abundante na sua vida. Boa semana para você. Eu te desejo do fundo do meu coração que este conhecimento ele seja crescente, não só para você, para mim, porque o conhecimento de Deus, ele é algo maravilhoso. Ele é ciência, ele não é engessado. Dia após dia nós crescemos na graça e no conhecimento. Tenha uma semana abençoada, uma semana em perfeita vitória, para a glória do nosso Deus. Amém e amém. Se apenas tua graça eu te vejo.